Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, as páginas do Facebook, em todas as redes sociais. Enfim, chegou o dia da entrevista com a equipe das adaptações Abner, hoje com a Tamara Chamblett, aqui para falar sobre vários assuntos, para responder as perguntas que foram enviadas ao Diário PCD durante esta última semana. Sejam todos muito bem-vindos. Em respeito às pessoas com deficiência visual, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo cinza. E quero dar as boas-vindas a Tamara Chamblett. Tamara, que representa hoje a equipe das adaptações Abner. Seja bem-vinda, gratidão por aceitar esse convite, por responder as perguntas de quem acompanha o Diário PCD. Seja bem-vinda, Tamara. Imagina, muito obrigada novamente por estar aqui, né, Abrão? Quem agradeço sou eu pela oportunidade novamente. Eu sou Tamara, mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos vermelhos e batom vermelho também. Pronta e disposta para poder responder aí qualquer pergunta para vocês, tá? Hoje com uma blusa branca de coraçõezinhos, representando a paz e o amor que a gente pretende trabalhar daqui para frente esse ano todo, com toda a dedicação para todo mundo, Abrão. Legal, legal. A Tamara representa as adaptações Abner, que há mais de 25 anos está no cenário nacional, uma empresa de tecnologia assistiva que tem por objetivo proporcionar a inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, trazendo soluções para condução, transporte, mobilidade urbana. Costumo dizer o seguinte: as adaptações Abner oferecem a independência para as pessoas com deficiência. Bom, é o seguinte, durante os últimos dias, nós convocamos as pessoas que acompanham o Diário PCD a trazer algumas perguntas, algumas dúvidas para a equipe das adaptações Abner. Nós recebemos aqui, lá de Sorocaba, uma pergunta do Antônio Luiz, de Araçatuba, a Joana Salles, de Itapetininga, o Marcelo Franco, de São Paulo, o Valdir Mancuso, de Guarulhos, o Silvio Nakamichi, e de Sorocaba, o Carlos Lima. Mas antes de trazer as perguntas para a Tamara poder responder, eu queria saber da Tamara, nós divulgamos muito a questão do triciclo, aquele triciclo motorizado que as adaptações Abner oferece para as pessoas de todo o Brasil, o triciclo Realtec. Como é que está a questão da procura das pessoas com deficiência por esse triciclo, aquele que faz quase 40 quilômetros com litro de gasolina, Tamara? Tem sido bem expressiva agora no final do ano, essa questão de férias, né? Planejamento do início do ano, redução de custos e tudo mais. A busca foi realmente bem expressiva, a gente agradece até o canal e, né, muitas pessoas do próprio canal do Diário PCD veio buscar através do Diário PCD, sim. E o pessoal tem vindo até aqui, tem feito o test drive corretamente da maneira que a gente convidou, enfim. Eu tenho postado até, eu posso passar depois para vocês aí, vocês podem assistir. A gente fez algumas entregas para a Bahia, foi para o Paraná, agora no começo do ano. Então, o pessoal tem vindo, fechado aqui. A gente faz questão que, por mais que seja de outro estado, a gente acha extremamente importante vir até aqui, sentar, fazer o seu teste, falar, não, é isso mesmo que eu quero, eu vou levar. E a gente embarca no caminhão e encaminha para sua casa da maneira que você fechar aqui conosco, tudo vai ser, desde o início ao fim, a gente faz questão que seja tudo feito com muita delicadeza. Por quê? Porque, na verdade, é aquela coisa que a gente tem, com toda certeza, se colocar no lugar da pessoa, né? É um valor aquisitivo um pouco mais alto? Mas é um sonho realizado. Então, a gente faz questão de que seja um sonho do início ao fim, com perfeição. Perfeição nunca vai ser, né? Ninguém é perfeito, é somente o nosso Pai maior, mas eu acho que sem traumas, vamos dizer assim, né? A gente já conhece algumas coisas no mercado que às vezes, a aquisição da compra do carro, às vezes, a aquisição de outras coisas que a gente acaba, uma cadeira de roda, tudo é muito complicado.
financeiramente dizendo, burocraticamente dizendo. O que a gente tem feito é encurtar esse caminho para que tudo seja mais agradável possível. Só para deixar você tranquilo e você entender o tamanho da importância desse triciclo Realtec. Ele é homologado tanto pelo Detran quanto pelo IMET. Esse veículo já sai das adaptações Abner, autorizado a trafegar por toda e qualquer via de acesso, inclusive rodovias. E oferece a liberdade, aventura, economia, conforto, segurança, vento na cara. Isso tudo é o que oferece o triciclo Realtec. O Roland vai mostrar mais imagens desse triciclo, que é o que tem no momento, é a febre do momento. Por sinal, Tamara, aproveitando que a gente está falando do triciclo, eu tenho uma pergunta aqui, do Marcelo Franco, de Itapetininga, que tem a ver com o triciclo, ou melhor, tem a ver com moto, né? O Marcelo Franco pergunta assim: procurei fazer a minha habilitação PCD para moto, mas encontrei dificuldades para identificar uma autoescola para as aulas. Tem realmente esse vazio no mercado, Tamara, de autoescolas que acabam não oferecendo esse tipo de serviço? A pergunta do Marcelo Franco, de Itapetininga. Abrão, essa é uma parte que nós temos encontrado bastante dificuldade há anos, na verdade, tá? Essa já é uma batalha de 20 anos, quase, vamos dizer assim. O projeto inicial já vem, vamos dizer aí, de uns 15 anos de aceitação no mercado, da primeira carteira de habilitação, tá? Então, eu acredito que já deveria ser uma realidade, assim como o veículo, porque hoje a gente tem, não é só a carteira de habilitação para triciclo, nós temos outras carteiras de habilitação, né? A gente tem a categoria A, com outras descrições, assim como no veículo. Então, se nós formos falar, disso já acontece pelo menos fixamente há 10 anos. E o único que tem esse conhecimento maior ainda é em São Paulo, mas a gente já não tem um investimento, né, em cima desse. Eu acredito que toda escola PCD ela deveria ter pelo menos o triciclo para poder fazer. Hoje, com toda certeza, eu tenho 2 autoescolas aqui em São Paulo que têm isso para oferecer. Então, eu acho muito chato. Nós pedimos para o cliente, vai, faz a sua carteira. Eu não posso pedir isso diretamente para o cliente, porque ele tem uma dificuldade. Eu tenho clientes que nem você falou aí, algumas perguntas, se cliente de Sorocaba, cliente de Indaiatuba, tem clientes do litoral, tem pessoas do litoral. Eu tenho, há pouco tempo, eu atendi um cliente que veio até aqui, fez a moto dele, tá? Ele primeiro foi sozinho, fez o laudo, buscou informação, a gente sentou, conversou, buscou essa informação, qual seria a condição dele, ele achou um médico que ele pagou para esse médico ir lá e fazer essa carteira, sentou muito bem conversado, trouxe até aqui o laudo, a gente fez a moto dele na condição para ele ir lá até o Guarujá, tá? Para poder fazer com a própria moto dele a habilitação. E muito contente ele deu esse feedback para a gente de que ele conseguiu. Mas essa batalha durou praticamente 1 ano. Não é essa a maneira comum para que a gente deseja que a pessoa, mas foi totalmente por meios próprios e em momento algum ele teve apoio da maneira correta, como hoje é o natural de tirar uma carteira de habilitação para veículo. A nossa maior intenção há anos é que, na realidade, as autoescolas tivessem um mínimo de condições de oferecer uma moto para que nós conseguíssemos dar uma condição melhor para eles. Mas não, eu percebo que não existe um interesse completo em cima desse material. Não sei exatamente aonde, não detectei exatamente ainda o ponto, mas a gente busca, a gente quer que as autoescolas venham, que as autoescolas tenham esse interesse para que a gente crie uma certa parceria. Tem muita gente que pergunta, tem muita gente interessada. Isso é importante, às vezes, o poder aquisitivo para a moto realmente do triciclo, às vezes é mais alto, mas nem todos necessitam do triciclo. É muita gente que tem outras condições de moto 2 rodas.
Entendi. É aquela questão, não é? Se você quer ser destaque no mercado, é só você oferecer algo de diferente. As autoescolas, se Sim, passarem a oferecer, olha, aqui nós conseguimos fazer com que você tire a sua CNH para moto, para falta triciclo. divulgação, falta bastante divulgação. É a lei natural, né? Oferece que você tem o É o que eu consumo. falo, não adianta eu divulgar um produto, sendo que a necessidade do produto também, que é a habilitação na realidade, né? E o que tem acontecido muito, viu, Abrão? As pessoas estão fazendo renovação de carteira de carro, tá? E tem saído a sua letrinha lá na condição. Sofreu acidente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e havia carteira de habilitação com a categoria A, e de repente foi presenteado com uma letra aí. E aí eu tenho essa condição, vem até aqui e fala, Tamara, o que é essa letra aqui? A sua letra é a sua condição de carteira de habilitação. Eu posso fazer? Pode. Essa última do Paraná que nós atendemos foi exatamente isso. E ele falou: Meu, para mim é um sonho realizado, porque eu sofri acidente há 15 anos atrás e eu tive esse presente hoje. E é um presente, é uma condição nova, e para a gente tem sido também um presente, porque na realidade as pessoas não têm essa condição na própria cidade, mas já tem sido feita a renovação. Então, isso tem a tendência a aumentar. E somos os únicos que atendem hoje com Inmetro e Detran autorizando. Então, para a gente é extremamente importante esse trabalho, tá? Legal. Pessoal, eu quero convidar vocês a acessarem as redes sociais das Adaptações Abner. O site das Adaptações Abner tem várias informações importantes para você. Inclusive, o Diário PCD também está lá, no site das Adaptações Abner. Mas tanto no site quanto no Instagram, tem muitas informações lá, como, por exemplo, a embreagem computadorizada, o acelerador esquerdo, o pomo giratório, o comando manual horizontal, o comando manual vertical, o prolongador de pedais, central de comandos elétricos, todas as informações lá no site e nas redes sociais das Adaptações Abner. Mas vamos lá. Perguntas a Tamara Chamblet. De Sorocaba, Antônio Luiz. É fato que toda adaptação de comando manual pode ser transferida para outro veículo? Sim, hoje você adquire o kit completo, né? E a alavanca, ela é reaproveitada para colocar em outro veículo. Obviamente que todos os varões, as presilhas que vão ligadas nos pedais, elas têm que ser novas, até para a gente oferecer uma garantia de segurança também, tá? Mas a alavanca, ela é reutilizada para qualquer outro veículo. Então, você adquire hoje o kit novo, e na realidade, depois você vai tirando de carro em carro, você só vai pegar aquele kit realmente e fazer efetuar o pagamento, na verdade, só da parte do kit e da mão de obra desenvolvida naquele trabalho, tá? Falou em mão de obra. O Abner continua visitando os clientes para fazer as adaptações lá na casa do cliente, Tamara? Ou você está deixando ele aí na Sim. oficina e ele não está conseguindo sair mais da oficina? Na verdade, ele tem ido, a gente está fazendo um trabalho esse ano de tentar verificar se tem uma condição de dividir um pouco sobre isso, né? Vamos começar a trabalhar em dois também, mas ainda é ele expressivamente que tem ido feito as instalações em concessionária e em residência. Legal. O Abner, você vai lá nas adaptações Abner, você chega lá, aí você vê a Tamara, vê toda a equipe por ali. Aí você fica procurando o Abner. Não acha o Abner. De repente ele sai de debaixo de um carro. Aí ele sai, ô Abner, você tá aí? Eu tô aqui faz tempo, desde as 7 horas da manhã, trabalhando aqui no carro. Esse Abner é uma figura. De Araçatuba, lá da região noroeste, a Joana Salles. Pergunta, hein? Como saber se uma oficina de adaptação está regulamentada junto aos órgãos de fiscalização, Tamara? Então, hoje é pouco divulgado isso também. Tem, inclusive, muitas das vezes o cliente vem assim, eu achei, vamos dizer, no pomo giratório. O pomo giratório hoje é uma das coisas que mais tem sido procurada. Por quê? Porque, mediante o governo Dória, ele solicitou, né, que fizesse o laudo
relacionada exatamente em metro, e Detran, enfim. E todo carro que fosse automático necessitaria desse pomo giratório ou de qualquer tipo de apresentação de adaptação. E o pomo giratório foi o que mais necessitou nos últimos tempos, tá? E o que mais foi incluso na carteira de habilitação. E muitas pessoas, inclusive, acabaram fazendo o quê? Comprar na internet. E a compra na internet, nem toda oficina ela tem essa credencial de qualidade, enfim. E a gente tem todos esses pré-requisitos, vamos dizer. E então existe uma listagem descrita lá no Detran de todas as oficinas hoje que têm essa credencial. Então, digamos que de todas que têm divulgação são 10, 3 ou 4 têm essa credencial. Então, eu até peço para todo o público pesquisar muito bem sobre isso, porque muitas das vezes parece um poder aquisitivo. Eu vi a R$ 30, só que ele tira a segurança da tua família, a sua segurança e a sua condição de andar com toda a sua documentação e tudo perfeitinho. Isso não inclui somente a questão, digamos assim, da relação do o produto e a pessoa portador, vamos dizer assim. Numa possível ocasião, o seguro não cobre se você não tiver uma situação que você se... digamos aí um exemplo, tá? Já vi acontecer. Me envolvi num engarrafamento. É um pomo giratório que você precisava no volante. É uma coisa simples. Mas me envolvi numa situação com 7 pessoas. Todos eles tinham seguro. Todos eles tinham uma condição ali, ninguém se machucou, não aconteceu nada. Só que você não colocou o seu pomo giratório no seu volante, ou esse pomo giratório, ele não era de uma empresa credenciada por Inmetro e Detran. Detectaram esse problema? A culpa é toda sua. Quem vai arcar com a situação é somente você. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em cima disso. Procurar, então, Joana, você que está em Araçatuba, de repente é porque você não encontra na sua região uma empresa que te dê garantia, você consulte no Detran para saber qual é a empresa que te dá essa garantia, mas até vou aproveitar aqui, vocês têm representantes em vários pontos do estado de São Paulo, não é, Tamara? Que respondem a vocês, mas que são representantes espalhados pelo estado. Como é que está essa questão de representação, Tamara? Na realidade, assim, é até interessante você entrar nesse assunto. Hoje, nós somos também a Realtec, é a fábrica que nós desenvolvemos, tá? Que é o fornecedor das nossas adaptações, que somos também a Realtec é um filhote da Adaptações Abner, vamos dizer assim, né? Uma criação nossa, é a fábrica que fornece hoje a adaptação para a gente. Então, assim, hoje nós encaminhamos as adaptações para fora do estado. Hoje Sorocaba tem, tá? Oficinas que recebem lá. O Rio de Janeiro. Nós estamos buscando novos representantes. Você que é de outra cidade, que tem oficina, quer aprender. A Adaptações Abner está aberta a poder ensinar as pessoas que estão lá fora, tá? Que eu me interessei pelo ramo, eu posso ir aí, conhecer, ver se é viável, vamos trabalhar em cima disso, né? Eu acho que o Brasil precisa disso, São Paulo ainda tem essa carência, fora do estado de São Paulo, capital. Então, hoje nós passamos para Campinas, encaminhamos a adaptação, e essas oficinas oferecem a mão de obra. Então, o nosso produto, ele é credenciado, e aí interessa a nós que as outras oficinas credencializem a mão de obra também, tá bom? Na descrição desse vídeo tem os contatos da Tamara. Se você tem interesse em conversar com a equipe das adaptações Abner para ser um dos autorizados pelas adaptações Abner, aqui na descrição desse vídeo tem um telefone aqui para você falar direto com a Tamara. Mais uma pergunta vem da capital paulista, do Valdir Mancuso. Quais são as peças que mais apresentam problemas em uma adaptação que precisam ser trocadas no decorrer do tempo?
Nós temos falado em manutenção agora, principalmente essa época de viagem das pessoas em família, nas férias. Eu tenho falado muito sobre isso, Tamara. Você troca o óleo do carro, você faz a questão do rodízio de pneu, a questão do balanceamento, alinhamento, mas a adaptação também precisa passar por uma revisão. Talvez tenha a ver com a pergunta do Valdir Mancuso, Tamara. Bom, vamos lá. Hoje, o que mais pode ocasionar dentro de todo como é que eu posso falar? Dentro de todos os produtos que a gente trabalha, no decorrer do tempo, nós fizemos o máximo possível para que houvesse menos necessidade de manutenções, porque a gente entende que já existe a necessidade da manutenção do veículo, existe a necessidade da manutenção da adaptação, sim, mas que fosse uma coisa mais prática possível, principalmente para quem é de fora de São Paulo. Eu moro em Poá, eu moro em Mogi. A gente já entende a dificuldade de vir até aqui muitas das vezes para fazer a primeira ou para fazer a instalação. Então, a gente tem tomado bastante cuidado nessa situação, tá? Muitos dos clientes acabam vindo só no retorno, só quando troca de carro, né? Também não é assim, né? Vamos deixar relaxar tanto assim. Vamos fazer pelo menos anualmente, mas é mais na situação de lubrificação. Eu acho que a lubrificação é uma necessidade importante, que a gente, pelo menos de 6 em 6 meses, eu posso dar uma passada aí para ver se está tudo legal? Férias. Vamos criar um planejamento de férias. Janeiro e julho, vamos fazer uma manutençãozinha aí? Minha cidade é muito quente. Eu fiz a manutenção do meu carro. Então, assim, acho que hoje quem mais oferece é a embreagem, acaba oferecendo, mais por uma lógica de programação. Fiz manutenção no meu carro, desliguei a bateria. Posso passar aí para fazer a regulagem novamente? Tranquilo. O máximo que a gente consegue dar de apoio pelo telefone também, WhatsApp. O Abner tem dias assim que de manhã eu pego ele para sentar para a gente fazer esse cliente teve uma dificuldade assim, manda mensagem para ele, pede para ele fazer isso. Ou então, quando é de outra cidade, a gente também pede, filma a situação que está acontecendo, para a gente poder te dar um apoio. O cliente fala, pô, deu certo, a gente conseguiu, até para não ter esse deslocamento até aqui. Então, o máximo que a gente consegue passar, né? Não dá para atender todo mundo na hora, não tem condições. Não dá para a gente atender todo mundo naquele momento, mas se prepara, manda uma mensagem, manda um videozinho, escreve para a gente o que está acontecendo, a gente no máximo tenta. Se não conseguir, minha semana é muito corrida, sábado a gente está aqui das 9 ao meio-dia, sempre para atender exatamente essas situaçõezinhas aí que acabam acontecendo. Isso que eu falo, né? Você tem que identificar alguém que tenha um pré-venda, um pós-venda e um durante-venda. Não é pré e pós, é pré, pós e durante, senão não adianta. Fica na mão e aí a coisa complica. Aí quando eu digo que a Adaptações Abner faz um serviço de utilidade pública, muitas vezes a pessoa não é nem cliente das adaptações Abner, mas tem a ajuda das adaptações Abner. É E o que aí eu falo. acaba. Depende também muito da rotina da pessoa. Vamos dizer assim, eu tenho um banco giratório, por exemplo, né? A gente está fazendo essa doblô aqui que nós estamos fazendo, é um banco giratório. Eu tenho um banco giratório. Eu usei ele a primeira vez há um mês atrás, agora eu fui usar e não funciona. Gente, é falta de uso, né? Ou então, eu uso ele todos os dias de manhã, de tarde e de noite, então ele requer um pouco mais de atenção, né? Eu não vou falar que toda adaptação requer anualmente ou semestralmente, vai depender muito do seu fluxo, a gente tem que ter um pouquinho de coerência. Ou então você usou, sei lá, há 2 meses atrás e nunca mais deu atenção para aquela adaptação. Então, é sempre bom a comunicação, eu acho que é a prioritária aí, nesse sentido. De Guarulhos, o Silvio faz uma pergunta, o Silvio Nakamente faz uma pergunta já em relação ao carro dele, né? Qual é o custo médio para a revisão da adaptação da Renegade? Tem ideia, Tamara? Mas é difícil responder sem ver o que tem que ser feito, não é não? Vamos falar aí numa média, tá? Exatamente. A gente não tem uma política, a gente adquiriu a longo prazo aí
vou cobrar uma manutenção tão simples. Muitas vezes a pessoa fala, toma uma caixinha aqui só pela consideração, né? E a gente não tem muito costume de cobrar, assim, vou cobrar R$ 90, eu gastei 5 minutos ali. Eu prefiro que você volte e considere todo o meu trabalho quando você voltar. Né? No seu retorno a gente acerta. E o Abner tem esse costume do tapinha nas costas, né? Me indica que eu agradeço toda a sua consideração. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa maneira. Óbvio, se chegar aqui com a sua adaptação toda destruída, a gente vai fazer o melhor que a gente pode, obviamente. Mas, assim, a gente não tem essa concordância de fazer grandes cobranças. Então, é aquilo que até a gente fez um videozinho de divulgação. Chutamos aí de 20 a 120 reais, depende muito da adaptação que você tiver. Então, assim, um acelerador esquerdo, um pomo giratório, um comando de freio acelerador, se for uma simples lubrificação, a gente acha muito inviável. Eu prefiro sua indicação do que a sua cobrança, ou seu pagamento. Silvio, então tá aí o convite, você vai de segunda a sexta, ou no sábado, período da manhã. O endereço das adaptações Abner está lá no site do Diário PCD, mas é Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 543, Vila Guilhermina, São Paulo. Fácil chegar no site lá, tem inclusive um mapinha para você chegar lá nas adaptações Abner, vai, toma o café e sai de lá com a sua Renegade pronto para a viagem das férias e do carnaval, hein? Bom, a última pergunta vem de Sorocaba. O Carlos Lima. Complicado, hein? Quais são os veículos que mais apresentam dificuldades para adaptação? Estou pesquisando um modelo para comprar, mas vou comprar um veículo básico. Tem, assim, aquele que é mais difícil, que tem um pouco mais de dificuldade para receber a adaptação, Tamara? Abraão, a gente sempre chega a conversar bastante com os clientes na hora da troca, principalmente. Você vai trocar por um carro? Lembre-se sempre da dificuldade que você teve no anterior para criar. Não olhe a estética do carro. Olha pelo lado pessoal. Quais foram as dificuldades? Foi o banco, né? A altura do banco, a abertura de porta é extremamente importante, né? A altura do carro na hora da passagem. Por quê? Principalmente para quem é cadeirante, a passagem da perna acaba na hora de encostar a cadeira. Faz o test drive. Hoje, graças a Deus, e a um bom trabalho de divulgação, né? Tem test drive em praticamente todas as concessionárias. Então, entra no carro, se predispõe. Quantas as vezes a gente acabou chegando aqui, o cliente comprou o carro em agência, o cliente experiente. É a primeira vez que eu vou entrar nesse carro. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. O pessoal da agência vem trazer o carro aqui, o cliente só vem buscar o carro aqui. Aí instala o comando manual, o cara é cadeirante, ele não consegue subir no carro. Então, assim, não tem que ter bastante cautela. Por quê? Porque você vai ter um relacionamento diário com esse carro, né? Vamos falar do banco giratório. Tem muita gente que entra em contato. Tamara, como é que eu vou fazer o banco giratório? Esse carro dá para fazer o banco giratório? Gente, dá para fazer o banco giratório em qualquer carro, praticamente. Não vamos falar que vamos colocar um banco giratório num Puma, né? Vamos ter racional, vamos fazer uma coisa bem pensada. Mas eu vou colocar uma pessoa de 1,90 m num Corsa Premium? Não dá. Não dá. Você tem que levar em consideração algumas coisas. Então, assim, o tamanho da perna da pessoa, na hora da passagem, da virada, o joelho fica inviável, né? Tem que ser uma coisa confortável, tanto para a pessoa que vai conduzir, quanto para a pessoa ser conduzida. É só o que eu tenho. O que eu faço? Vende esse carro e investe em outro. É difícil? Mas vai ficar inviável, vai ficar desconfortável e vai acabar só gerando custos e chateação. Então, o máximo de conversa, às vezes, é bom ligar, é bom perguntar várias coisas antes. Porque, na verdade, assim, eu comprei. Vamos chutar aí. Eu comprei um Yaris. Meu esposo tem 1,90 m, ele é tetraplégico. Eu vou botar um banco giratório?
vou indicar. É um carro muito baixo, entendeu? Por que a gente não investe numa Spin, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo tamanho? Ah, não é o carro que eu gosto. A gente está pensando em você, a gente está pensando nele. Então, tem algumas perguntas que a gente acaba colocando aí para a pessoa acabar pensando, porque nem sempre a gente pode fazer a nossa vontade, a gente tem sim que pensar na necessidade, tá? O Jorge Santos, de Itu, diz que tem um Suzuki 95, mas é o xodó dele. Vocês fazem adaptação no Suzuki 95, Tamara? E por que não, né? Quando são os carros diferentes, a gente acaba solicitando um tempinho a mais para o desenvolvimento. É o que a gente chama de veículos não padronizados. Não é todo dia que eu recebo um Suzuki aqui. Eu vou ter um tempo de mão de obra maior no desenvolvimento, às vezes a gente acaba cobrando um valor a mais, tá? Porque hoje um padronizado, que eu costumo dizer, vem aqui, por exemplo, um Honda Fit, um Civic, um Corolla, um Onix, os carros da Fiat já têm, né, maior venda, então eu já tenho o desenho desenvolvido, eu só faço o pedido para a fábrica, eles já vêm com o kit pronto e faz a instalação. No caso do Suzuki, eu não tenho. Então, eu vou pedir aí, por exemplo, 2, 3 dias, traz o carro aqui, ó, vou precisar desse tempo aqui para poder desenvolver. Mas a hora que você vier buscar, eu garanto que vai estar pronto. A gente tem outros, né? A gente tem até alguns materiais de divulgação aí no nosso Instagram. O Camaro, posso fazer? Pode. Ah, eu tenho uma Land Rover. A gente faz, mas não no mesmo tempo hábil de 3 horas um comando manual, de 30 minutos de um acelerador esquerdo. Não tem a mesma praticidade, porque a gente tem que parar a nossa produção para dar toda a atenção em cima desse único carro, tá? Eu dei uma pesquisada, conversei com o Abner esses dias atrás, ele me disse que são quase 18 marcas em que as Sim. adaptações Abner trabalha entre carro, moto, são 18 marcas todo tipo, toda a marca de veículo está sendo atendido lá pelas adaptações 18 que Abner. nós trabalhamos já, né? Existem as outras que ainda, eu tenho isso. Vocês vão fazer? Eu não vou saber dizer exatamente o tempo hábil, é que isso que a gente está falando, mas que a gente aceita desafios, sendo que dentro da lógica do negócio dá para fazer? Dá. É igual nós já recebemos aqui. Eu já, já chegou aqui um cadeirante com uma moto de 3 metros, algumas condições. Eu falei assim: eu não vou trabalhar com isso. Se é viável, chegou até aqui, eu vou sentar, analisar com a equipe. Dá para fazer? Dá. Porque eu tenho que levar muito em consideração, Abrão, toda a nossa credenciabilidade com o Inmetro e Detran. Eu não coloco, eu quero deixar muito bem claro, a gente não coloca a mão no fogo a nível de perder esse tipo de credenciamento, tá? Então, a gente preza muito por isso, e o nosso trabalho, principalmente com moto, é muito importante para nós somos os únicos, perdemos isso, não tem mais ninguém, né? Se nós tivéssemos concorrentes, mesmo assim, ainda a gente teria muito cuidado. Tamara, perguntas feitas, perguntas respondidas. Vamos marcar uma próxima para logo, para falar, para tirar mais dúvidas de quem acompanha o Diário PCD, Tamara? Sim, eu quero muitas perguntas, principalmente relacionadas à moto, né? Eu acho que assim, hoje, se eu puder fazer uma indicação, né, para todos, que, né, a gente falou de Sorocaba, a gente tem muita procura em Sorocaba, principalmente de hoje embreagem elétrica e triciclo. Tem outros clientes também, moto duas rodas, gente, muitas motos duas rodas. O que a gente faz em moto duas rodas? Né? Inversão de comando. Hoje a gente tem a Spider, que é uma das queridinhas que vem aqui, né? Que moto é essa? Depois a gente coloca uma foto aí do que é essa moto Spider. Ela custa mais de 70 mil. Ela é um triciclo também. E temos bastante clientes que faz isso, tá? A gente tira o freio do pé, passa para a mão, né? Tenho pouca mobilidade na mão esquerda, preciso passar. A gente inverte comandos e tudo isso
sem perder a originalidade do veículo, a gente toma o maior cuidado. Isso é um dos primeiros pré-requisitos que a gente tem. Todas as adaptações, tanto de carro quanto de moto, tirando o triciclo, tá? O triciclo é o único que nós não fazemos aqui, que a gente modifica a originalidade do veículo. Por que essa importância? Eu acho legal falar isso, Abrão. Todo e qualquer veículo que modifica a originalidade, existe a necessidade de inclusão na documentação. Então, se eu incluo na documentação, eu sou responsável por modificar esse documento. Nós fizemos isso há um tempo atrás, logo no início das modificações das adaptações de moto. Aí nós levávamos muito tempo fazendo adaptação, levando para o Inmetro, né? A gente chega lá, tem que explicar tudo para o engenheiro de lá, enfim, reclassificamos todas as adaptações e modificamos para quê? Para que nós fizéssemos em mais tempo, mas que fizéssemos algo que só fizesse acrescentar na moto, ao invés de modificar. Até porque a gente entende que a moto tem que ter a mesma condição do carro hoje. Então, a gente vai estar com a moto. Se eu quiser oferecer a moto a uma segunda ou terceira pessoa que vá dividir essa moto comigo, ela vai estar nas duas condições. Então, os pré-requisitos são esses. Até é bom passar esse conhecimento, porque a autoescola tem uma moto para portador e uma moto normal. Então, ela pode sim fazer esse oferecimento da própria moto que a autoescola já oferece normalmente para o portador de deficiência física também. Legal. Olha, o Antônio Luiz, a Joana Salles, o Marcelo Franco, o Valdir Mancuso, o Silvio Nakamichi, o Carlos Lima, o Jorge Santos, enviaram as perguntas para o Diário PCD para a gente conversar com a Tamara. Você pode deixar a sua pergunta aqui nessa transmissão. Vai lá nos comentários, deixa a sua pergunta. Se for algo urgente, a gente já passa para a Tamara e a Tamara responde nos próprios comentários nessa transmissão, ou nós já deixamos tudo isso para uma próxima entrevista em que a Tamara já aceitou o convite aqui. Mas deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, fala bem do que você acha que tem que falar e também comente aquilo que você acha. Não foi legal, comprei um modelo, não gostei da adaptação, não sei o quê. Deixa os comentários aqui, porque qualquer tipo de comentário é enriquecedor. Qualquer tipo de comentário contribui para que a gente possa esclarecer dúvidas de outras pessoas. De repente, a pessoa não fez a pergunta, mas a sua pergunta é a resposta dele. Então, eu gostaria de pedir imensamente que você deixe aqui nos comentários a sua pergunta, o seu comentário, ou mande para o WhatsApp do Diário PCD, mande para o WhatsApp das adaptações Abner, enfim, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Tamara, muitíssimo obrigado por estar conosco. Por favor, leve um abraço para toda a equipe das adaptações Abner e gratidão pela confiança, pela parceria e pelo apoio que vocês dão ao Diário PCD. Muitíssimo obrigado, Tamara. Imagina, Abrão, o prazer novamente foi meu, tá? Eu convido a todos também a ir lá, dar uma analisada em quase tudo, né? Tudo fica difícil de analisar, mas dá uma visualizada sobre tudo que nós oferecemos aqui, traz essa pergunta para o diário, a gente entra nesse bate-papo, trabalha essa parte, né, de dificuldades. Às vezes as pessoas têm tantas perguntas a oferecer, existe a condição de fazer isso? Às vezes a gente modifica esse pensamento, né? Então, assim, também tem essa discussão de modificação de pensamento, né? Eu tenho a condição de fazer... minha deficiência é assim, eu tenho a condição de tirar a carteira de habilitação? Tem. Se não tiver, a gente busca oferecer algo que seja parecido, mas a gente discute sobre o assunto, obviamente, tá bom, Abrão? Tamara, muitíssimo obrigado, gratidão. Fica o convite, logo voltamos com mais Tire Dúvidas com as adaptações Abner. Combinado? Combinadíssimo e até a próxima. Manda suas perguntas aí que a gente está esperando. Obrigado. Valeu, Tamara. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Deixa a pergunta, curte, compartilhe, esteja com o Diário PCD. Valeu, obrigado.